naturalmente produzido pelo Cristo, eu e você podemos ser diferentes. Se alguém produzir o mal contra você, você vai lembrar de Romanos capítulo 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Amém? Cada vez que você faz o bem a alguém, você mata o mal que está dentro de você. Não é o outro que é o mal está dentro de você. Cada vez que você produz algo de bem em favor de outros, movido pelo amor, o mal que está dentro de você morre. Vai para a cruz, é mortificado. O ágape divino é a fonte das demais virtudes que nós vamos estudar. Benignidade, paciência, altruísmo, humildade, tudo isso vem através do amor. Eu costumo dizer, eu gosto muito de fazer casamento, né? Quando eu vou fazer os casamentos, eu falo, gente, nós estamos nessa vida para aprendermos com a ajuda de Deus na escola do amor. A vida é a escola do amor. E é nela, nessa vida terrena, que nós aprendemos com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, a amarmos verdadeiramente as pessoas. Todos aqui já sofreram algum tipo de rejeição, sim ou não, irmãos? Rejeitados, abandonados, frustrados, decepcionados, traídos. A começar com o vosso pastor. Todos nós já sofremos isso. Fomos trocados, fomos abandonados, muitas vezes deixados de lado, decepcionados por pessoas que nós amamos, que nos doamos, mas não desista do amor. Amém, irmãos? Não desista do amor. Jesus é amor. Deus é amor. E através do amor, nós marcaremos o coração das pessoas. Quando tentarem te atacar, ame. Quando tentarem te ofender, ame. Não pague o mal com o mal, ame. Perdoe. As duas maiores armas que um crente tem, o amor e o perdão. Tudo isso emana da cruz de Cristo de forma sobrenatural sobre corações humanos que se conectam com a fonte sobrenatural que é Jesus. Lembre-se das palavras de João: sem mim nada podeis fazer. Amém? Fala comigo, eu não vou desistir do amor. Fala de novo, eu não vou desistir de amar. Vale a pena amar as pessoas, irmãos. Vale a pena. Amém? Vale a pena amar as pessoas. O que o mundo lá fora precisa ver em nós é o verdadeiro amor de Deus. O amor é a parte central do fruto do Espírito, como eu falei, é o axioma, é a coluna vertebral, da onde emana todas as outras virtudes e frutos do Espírito Santo de Deus. Vamos ver mais o segundo, alegria. Fala comigo, alegria. Segundo fruto mencionado aqui é alegria, cuja palavra no original em grego é chara. Daí vem a palavra charisma ou carisma. A alegria abundante nos nossos corações, chara. A sua origem também é sobrenatural, irmão. A alegria do crente não é igual ao do mundo. A alegria do mundo é quando tudo vai bem, quando tudo dá certo. Quando as circunstâncias são maravilhosas, eu me alegro. Quando a festa está pegando fogo, ali eu estou alegre. Quando eu estou embriagado, eu estou alegre. Mas quando passam essas coisas, essa alegria, entre aspas, cai numa fossa emocional e numa angústia profunda. A alegria do cristão é sobrenatural. Ela está para além das circunstâncias. É o que os teólogos chamam de supracircunstancial. Supra, acima.
circunstancial acima das circunstâncias. Amém? Fala comigo, a minha alegria está acima das circunstâncias. Ou seja, você pode ser como Paulo e Silas. Eles estavam pregando o evangelho lá em Atos 16, ganhando almas para Jesus, libertaram uma menina que estava endemoniada e era usada e abusada pelos seus patrões. Depois de terem feito algo maravilhoso, restaurando vidas, libertando aquela moça, logo em seguida os donos daquela moça se juntaram com outros e aloprados lá, se levantaram contra Paulo e Silas e, através da sua influência, lançaram Paulo e Silas para sofrer chicotadas e serem presos. Agora tenta imaginar eu e você nessa situação. Nós estamos pregando o evangelho, libertamos uma pessoa, Deus tocou nas vidas das pessoas, e de repente nós somos chicoteados e jogados dentro de uma prisão. Atos capítulo 16, você pode ler na sua casa. O que você faria depois disso? Ai, Senhor, mas eu fiz tudo certinho. E ainda levei essa chicotada. E ainda estou aqui dentro dessa prisão fedorenta. As prisões naquela época, querido, eram terríveis. Ficavam em calabouços, lá no fundo, onde passava todo o esgoto. Mal e mal tinha água, comida era horrível. Se tinha, a maioria das vezes não tinha. Tinham que outras pessoas trazer. Lugares sujos, imundos, prisões, grilhões amarrados nos pés, as costas todas feridas, sangue sendo derramado, feridas abertas. O que você faria numa situação dessa? Mas Paulo e Silas eram diferentes. Eles tinham alegria supra-circunstancial. A alegria do Senhor que é a nossa força. O texto sagrado revela que eles levantaram suas mãos para os céus e começaram a adorar. Como geralmente faziam, nada mudou. As circunstâncias não mudaram os homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia Sagrada. Eles continuaram a fazer aquilo que já vinham fazendo. Levantaram suas mãos para os céus e começaram a adorar, louvar. Tento imaginar essa cena junto com você, irmão. Os braços se erguendo, adorando a Deus, as costas lascadas, o sangue derramado, o fedor do ambiente, grilhões na sua perna, adorando a Deus em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que aconteceu um terremoto isolado, num lugar geográfico específico, naquela prisão. Quebrou-se os grilhões, as portas se abriram, a prisão quase veio ao chão, e eles saíram. E ainda tiveram a oportunidade de ganhar um cara para Jesus, em meio a essa situação sobrenatural. E ali nesse texto, através dessa experiência de alegria supra-circunstancial, nós temos um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Se creres, serás salvo, tu e a tua casa. Quem toma posse dessa palavra? Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Se creres, verás a glória de Deus. Se crer, serás salvo tu e a tua casa. Deus pode fazer coisas incríveis. Um homem ia se matar porque os presos estavam se escapando. Paulo e Silas disseram, não faças tal coisa. Nós vamos jantar aí na sua casa. Foram jantar na casa do carcereiro. Falaram do evangelho de Jesus Cristo. O carcereiro e toda a sua casa foram salvas. E a partir de então, fizeram parte da família de Deus. Porque a alegria deles era o resultado da presença de Deus na vida deles. Fala comigo, a alegria do crente é resultado da presença de Deus em nós. Ou seja, na medida em que amadurecemos, irmãos, essa alegria, ela se fortalece. Ela se transforma uma força emocional em nós. Ela se renova em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força.
A alegria do Senhor é a nossa força. Não deixe o diabo roubar a tua alegria, irmão. Por exemplo, quem vos fala perdeu um ouvido, talvez você não saiba. Por isso que o pastor Giovanni às vezes tem dificuldade de ouvir. Aqui, por exemplo, entra meio embolado o som. Quando às vezes eu estou ouvindo uma pessoa, eu tenho que ouvir com o ouvido direito, porque eu perdi a audição do ouvido esquerdo. Servindo ao Senhor, não sei como, de forma sobrenatural, aconteceu isso comigo. Eu fiquei um dia triste, irmãos. No dia seguinte, eu me levantei, Deus me deu uma palavra, e eu falei: Satanás, você não vai me parar. Você não vai roubar a minha alegria. Eu tenho essa dificuldade até hoje, me adaptei a ela. Creio que Jesus pode sarar a hora que Ele quiser. Com um soprinho dele já abre o meu ouvido. Se não sarar aqui na terra, irmão, eu sei que Ele pode fazer isso, mas se não quiser, não tem problema. No céu, o meu ouvido vai ser perfeito. Amém? Porque toda doença, imperfeição que existe nessa terra, no céu não vai ter. Porque no céu nós teremos um corpo perfeito, glorificado, assim como é o corpo perfeito de Jesus de Nazaré. Eu sei que no céu, meu ouvido será perfeito. Amém? Não deixe Satanás roubar a sua alegria. Não permita que circunstâncias ou pessoas roubem a sua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que Satanás faz de tudo para roubar a tua alegria. Porque ele sabe que a sua alegria supracircunstancial no Senhor é a sua força. Jesus quer que o seu gozo esteja em nós. E esse gozo, essa alegria, gozo no sentido de alegria, tá, irmãos? Esteja em nós e esse gozo, essa alegria seja completa. O céu será um lugar de gozo eterno, onde não vai haver mais morte, nem luto, nem dor, nem sofrimento, nenhuma dessas mazelas. A Bíblia diz que o céu será um lugar de gozo eterno. Podemos crescer nessa virtude, irmãos, subjugando as fraquezas do nosso temperamento. Temperamento como assim, pastor? Mau humor, sai da sua vida em nome de Jesus. Tem muito crente mal-humorado, tem muito crente ranzinza. Outra coisa que Satanás usa, o pessimismo, olhar de forma negativa para tudo e para todos. É Satanás querendo roubar a sua alegria. O crente não vive por aquilo que os olhos veem, não vive por vista, mas vive pela sua fé. E a fé te faz enxergar além das circunstâncias, além do ouvido, além do pessimismo. A fé te faz ver de forma otimista a vida e as coisas. Amém? E a fé é mais do que otimismo. A fé é o poder de Deus, emanando, tocando todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Pessimismo é negativismo, pessimismo é incredulidade. Pessimismo é enxergar a vida de forma cinzenta. A vida não é cinzenta, querido, nem escura. Você pode até passar por noites escuras da alma. Nós aprendemos isso na célula de segunda-feira. Todo crente pode passar por o que os teólogos chamam de a noite escura da alma. Um momento de dor, de sofrimento, de angústia, uma luta, uma dificuldade ao longo da nossa vida. Isso pode acontecer, a noite escura da alma. Mas ali na escuridão não é o seu lugar. Amém? Porque Jesus é a luz do mundo. E onde a luz de Deus brilha, as trevas se dissipam. Glória a Deus. Show mau humor. Saia pessimismo. Saia tendências depressivas da sua vida. Saia toda e qualquer angústia. Quando eu penso na angústia, que é um sentimento muito comum nos dias de hoje, é ou não é, irmãos? Angústia, depressão, pessimismo, mau humor, tudo isso tem demais nos dias de hoje.
Às vezes é apenas um estado de alma, às vezes é até uma doença psicossomática, precisa de ajuda. Às vezes são questões hormonais, medicinais, né? Precisa de ajuda. Não tenha vergonha de buscar ajuda quando é algo biológico, quando é algo que necessita de auxílio médico. Mas existe um médico que é médico dos médicos, irmãos. Quem é esse médico dos médicos? Jesus de Nazaré. Ele tem poder de curar o teu corpo, ou seja, no original grego é soma, a tua alma, o que a gente chama de psique, daí a palavra psicologia, psicanálise e tal, psique, a alma humana. E Jesus tem poder de sarar também o teu espírito, o pneuma, o espírito. Amém? Fala comigo, todo o meu ser pode ser curado pelo médico dos médicos, Jesus de Nazaré. Um filósofo e teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele dizia, diante da angústia, e o que é angústia? Primeiro ele define o que é angústia. Ele diz que a angústia acontece na nossa alma quando nós vemos a vida com várias possibilidades. E diante das várias possibilidades da vida, essas várias possibilidades que a vida nos impõe, coloca sobre nós, geram no nosso coração angústia. É como se tivessem vários caminhos que você tomar, e você não sabe que trilha, que caminho tomar. São as possibilidades da vida. E aí, diante das possibilidades da vida, ele diz que nós só temos duas atitudes que nós podemos fazer. Você pode se lançar ao desespero, e em casos mais extremos, pessoas em situações crônicas de desespero podem ir até ao suicídio. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Ou então você tem uma segunda alternativa, irmão, para fechar o que nós estamos falando. Søren Kierkegaard, ele criou um conceito dentro da teologia chamado o salto da fé. Você pode se lançar, saltar com a fé, em confiança nos braços do Criador amoroso de todas as coisas. Jesus de Nazaré. Ou você se lança na angústia, ou você se lança no que ele chama do salto da fé. Se lance com fé, nos braços de amor do nosso Papai Celestial. Que a Bíblia diz, e Ele cuidará de vós. Amém? 1 Pedro capítulo 5 diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Mateus capítulo 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai para os lírios do campo, hoje estão lindos e maravilhosos, depois murcham e se secam, desaparecem. Olhai para os passarinhos do campo, como voam, cada um deles tem o que comer, porque o Papai do céu não deixa eles sem comer, cuida de cada um deles. Acaso vocês não percebem que vocês valem mais do que os lírios do campo? Cujas vestimentas nem o grande rei Salomão tinha, tamanha beleza? Acaso não sabeis vocês que vocês valem mais do que os passarinhos que voam no céu? Porque o vosso Pai cuida de vocês. Amém? E aí ele termina dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as